Uma boa noite, Gut Chodesh. Muito bem-vindos a mais uma aula de Torá aqui do Beit Chabad da Vila Mariana, nesse ano de Hakel. E um Gut Chodesh. Hoje à noite é Rosh Chodesh Av, ou o nome completo, Rosh Chodesh Menachem Av, o começo do mês de Menachem Av. Hoje, durante o dia, foi dia 29 de Tammuz, o término do mês de Tammuz. Estamos ainda nessa saída do mês de Tammuz. A gente sabe que o mês de Tammuz é chamado o mês da redenção, Chodesh HaGeulah. É o mês no qual o Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchak, o sogro do nosso Rebbe, foi libertado. Teve sua liberdade após um aprisionamento, uma liberdade miraculosa. E gostaria de conectar a aula de hoje a uma história com o Rebbe anterior. Lembrando que perguntas, comentários, por favor, escrever para toraprofunda@gmail.com. O Rebbe anterior, uma vez, estava em viagem e ficou num hotel, no lugar onde ele parou. Não demorou muito para que as pessoas da cidade ficassem sabendo que o Rebbe anterior estava hospedado naquela cidade, naquele hotel. Para quem não conhece o Rebbe anterior, essa é uma das fotos que temos do Rebbe anterior. Então o Rebbe anterior ficou naquele hotel e as pessoas da cidade começaram a comentar uma com as outras que o Rebbe estava lá, e começou a se formar um grupo que chegou para pedir bênçãos, para pedir conselhos para o Rebbe, e assim as pessoas foram entrando, conversando com o Rebbe em particular, até que chegou uma mulher com seu filho, um jovem de aproximadamente 30 anos, e a mulher falou para o Rebbe: Rebbe, me ajuda, traz meu filho de volta para os caminhos da Torá, para os caminhos judaicos. O jovem estava lá, com uma cara de quem não queria muito estar lá, mas ele disse para o Rebbe: Rebbe, minha mãe disse que o senhor é diferente dos outros rabinos com os quais eu conversei, que vivem em... E ele usou palavras muito fortes, vivem nesse mundo obscuro e etc, etc. Deus nos livre. E fiquei sabendo, escutei da minha mãe que o senhor é uma pessoa muito, muito sábia. Então por isso estou aqui. Quem sabe, conversando com o senhor, minha mãe vai me deixar um pouco em paz. Aí o Rebbe virou para ele e falou: você coloca tefilim? Aí ele falou: certamente que não. Você cuida do Shabat, come kasher? Quando o homem escutou aquelas perguntas, ele falou: eu estou vendo que o senhor não é diferente daqueles outros com os quais eu falei. Todas esses rituais e etc. Não sei para que eu vim aqui. Aí o Rebbe falou: mas eu posso te contar uma história? O homem falou: sabe, já perdi minha manhã vindo até aqui. Bom, já estou aqui mesmo, pode contar a história. Então o Rebbe anterior olhou para ele e começou a seguinte história. Havia um professor que dava aulas e palestras numa faculdade na Alemanha, e a sua matéria era matemática. Ele dava aulas e palestras sobre matemática, ele sabia muito. Um dia, durante uma certa aula, assim contou o Rebbe, aquele homem, de repente, teve uma ideia brilhante. Apareceu a lampadinha sobre a cabeça dele. Uma ideia caiu na cabeça dele, ele logo voltou para casa depois da aula
e ficou pensando, desenvolvendo toda aquela ideia, aquela teoria que ele teve. Ele nem dormiu à noite. Passou a noite em claro pensando, desenvolvendo, vendo todos os lados daquela possível teoria. E quando chegou o amanhecer, ele fez um esboço rápido de tudo aquilo que ele tinha pensado durante todas aquelas horas e voltou para a faculdade. Chegando na faculdade, ele mostrou para outros colegas dele e mostrou para o diretor da faculdade, alguém que entendia muito de matemática também, e todos ficaram maravilhados. Eles disseram, se realmente sua teoria estiver certa e isso se confirmar, isso vai ser uma inovação fabulosa. O homem queria, obviamente, continuar desenvolvendo aquela teoria. Ele recebeu uma autorização da faculdade para deixar de dar aulas por algum tempo indeterminado para poder desenvolver aquilo que poderia se transformar numa grande novidade, uma grande inovação da matemática. No começo, o homem se consultava com seus amigos, com outros professores, com gente que sabia muito de matemática, mas depois de algum tempo, ele já se transformou num gênio na sua cabeça, quer dizer, ele se via já como um gênio, e ele já não se consultava com ninguém, ele simplesmente ia desenvolvendo aquela teoria, mais e mais e mais, até que aquilo formou um livro de dezenas e dezenas e dezenas de páginas. O Rebbe olhou para aquele rapaz e ele estava prestando muita atenção. Aquele rapaz também estava envolvido em aulas e no mundo intelectual, era um professor. Se eu não me engano, também numa faculdade na Alemanha. Mas eu não tô certo disso. E aí o Rebbe continuou. Esse homem continuou por mais dias e dias, até que terminou a sua obra. Uma obra de aproximadamente 200 páginas, e o homem estava super satisfeito, pensando naquela grande inovação e teoria que ele tinha inventado, que ele tinha trazido ao mundo. O homem olhou para sua obra em cima da mesa, ele estava tão satisfeito, ele falou, agora eu posso dar um passeio. Faziam meses e meses e meses, era aproximadamente um ano, que ele não via a cor da rua, como se diz. Ele não passeava, não fazia outra coisa a não ser se ocupar daquela teoria. Ele saiu de casa, respirou o ar puro, começou a olhar a paisagem, e na sua cabeça apareciam aquelas ideias da teoria dele ficando famosa, de ele se transformando num famoso matemático, não só para aquela época, mas para as futuras gerações. E como ele vai ser chamado para diversas faculdades, diversos lugares, para palestrar e falar e etc. E aqueles pensamentos tomaram conta da sua mente. Passou algum tempo e ele voltou para casa. Mas quando ele abre a porta, ele toma um choque. Ele olha para a mesa e ele percebe que o livro não está lá. A sua obra está jogada no chão, e não apenas jogada no chão, mas ele percebe que alguém fez um risco, passou uma tarja, uma linha preta em cima das páginas do livro, como querendo dizer, isso está tudo errado. Imaginem a mente daquele professor,
o que passou na cabeça dele naqueles momentos. Ele falou, será que alguém encontrou um erro? Aqui eu devo ter deixado a porta aberta, alguém olhou minha obra, achou um erro e riscou tudo. Será que está tudo errado? Será que alguém encontrou um erro tão grave? E ele desmaiou. O vizinho, por sorte, Baruch Hashem, escutou o barulho daquela queda e veio correndo para ver o que aconteceu. Estava lá o professor atirado no chão. Ele tentou reanimá-lo, não conseguia, chamou um médico, o médico trouxe alguns produtos para fazer ele cheirar, mas cada vez que ele abria os olhos, acordava e lembrava daquilo que aconteceu, ele desmaiava de novo. Passaram vários minutos e o médico começou a olhar para os lados para tentar entender o que estava acontecendo. Ele percebeu que havia lá um livro, uma obra, um manuscrito que estava riscado. E aí ele olhou em volta e deu um sorriso. Ele entendeu o que havia acontecido. Foi então que ele acordou novamente o professor, dizendo, foi um gato, foi um gato. O professor acordou e falou, um gato? Que gato? Falou, foi um gato que riscou o seu livro. Falou, como assim? O professor conseguiu se levantar e o professor mostrou que havia uma fresta na janela, um gato havia entrado por aquela fresta, o seu rabo entrou dentro do tinteiro e, correndo pela mesa, ele acabou atirando todas as folhas pelo chão e, correndo por cima das folhas, ele acabou fazendo uma linha reta, ele acabou fazendo um traço que passou por muitas das páginas do livro. Não era ninguém que encontrou um erro na sua obra, era apenas um gato que passou uma faixa negra sobre o livro do professor. E o professor começou a dar risada, ele começou a gargalhar e falou, ah, um gato, um gato. O Rebbe olhou para o visitante e falou, e essa é a história. O homem olhou para o Rebbe e falou, essa é a história? Mas que história mais boba! Que história infantil! Eu fiquei aqui todo esse tempo para escutar uma história dessas? É isso! O Rebbe olhou para ele e lhe disse, essa não é uma história boba. Essa história tem uma lição. O homem, o professor, começou a rir, pois um gato não tem nível nenhum, não tem intelecto algum para poder dizer que o seu livro não vale nada. O traço do gato sobre as páginas do livro significam absolutamente nada. Um gato não entende nada de matemática. E nem tem condições de entender matemática. Ele está muito longe de algo assim. Mais do que isso, o ser humano está longe da sabedoria divina. Se um gato não tem condições e possibilidades, obviamente, de opinar sobre teoremas, teorias, matemática em geral, um ser humano, muito, muito menos ainda, incomparavelmente menos, pode comentar a sabedoria divina. O homem entendeu muito bem a mensagem do Rebbe. Naquele momento, a sua face já não era a mesma que antes. Ele parou, ficou em silêncio e compreendeu que se um gato não pode opinar sobre matemática, quem é ele para dizer qualquer coisa, ou rebaixar, ou debochar? Deus nos livre da sabedoria divina, das leis judaicas, dos costumes. Nossa mente não consegue chegar
perto. E nem chegar perto, na verdade, já é um nível. Nossa mente está totalmente longe da sabedoria divina. E nós temos que saber que se Hashem nos ordenou algo, isso é beyond, isso está acima do que nossa mente pode captar. Aquele homem continuou em silêncio durante alguns instantes, se levantou, deu a mão para o Rebbe e disse: Rebbe, obrigado pela história. O que aconteceu depois não está contado, mas certamente, o Rebbe anterior plantou uma sementinha no coração daquele homem que estava distante da Torá, distante dos caminhos judaicos, e eu não tenho dúvida que aquilo levou aquele Yehudi, aquele judeu, de volta às suas raízes, se naquele momento, se algum tempo depois, mas não tenho dúvida de que aquilo mudou bastante sua vida. Estamos hoje entrando no mês de Av. Hoje à noite, Rosh Chodesh Av, primeiro dia do mês de Av, o primeiro dia dos 9 dias, como é chamado, os Nine Tag. Sabemos que estamos nas 3 semanas ligadas ao Templo Sagrado, a destruição do Templo Sagrado. Esse período começou no dia 17 de Tammuz e termina no dia de Tisha B'Av, 9 de Av, destruição do primeiro e do segundo Templo Sagrado. E hoje à noite a gente entra no período mais sério, podemos dizer, do luto pelo Templo Sagrado, pelos Templos Sagrados. A partir de hoje, de acordo com o nosso costume, de acordo com o costume de muitos, não se come carne até depois de Tisha B'Av, não se bebe vinho ou suco de uva. Isso não se aplica no Shabat. Durante o Shabat podemos comer carne, frango, vinho. Obviamente tem que ser kasher, mas nos outros dias da semana não se deve comer nem carne, nem frango, nem vinho e etc. Etc. quer dizer suco de uva ou sopas feitas com carne. Assim como nos demais dias das 3 semanas, não se corta o cabelo, não se escuta música instrumental, não se faz casamentos e vários outros detalhes que cada um pode perguntar para o seu rabino, pode pesquisar. Mas sabemos que essas 3 semanas, e especialmente esses 9 dias, não serão datas de luto para sempre. Muito pelo contrário. Com a construção do terceiro templo sagrado através de Mashiach, que seja já imediatamente, esses dias não apenas se transformarão em dias comuns, dias normais, mas se transformarão em dias de grande júbilo e grande alegria. Dias especiais, dias de grandes banquetes, dias de festejo. Nesses dias também, nessas 3 semanas, costumamos estudar mais sobre o templo sagrado. Dizem nossos sábios que aquele que estuda sobre o templo é como se estivesse construindo o templo. E isso acelera ainda mais a construção do terceiro templo sagrado. Para a gente estudar também, pelo menos um pouquinho, sobre o templo sagrado, gostaria de mencionar a menorá, o candelabro do templo. Todos conhecem o desenho da menorá, mas muitos desenham a menorá de uma maneira que seus braços são curvos, são meio círculo. A verdade é que a menorá tinha seus braços retos, os braços onde estavam as luminárias, as velas da menorá, eles eram retos. Tinha o centro da menorá e
de cada lado saíam 3 braços da menorá de maneira reta. A menorá que Moshe Rabbeinu fez, Moisés, era toda de ouro. E ela não era uma menorá feita de pedaços de ouro. Ela toda foi feita de uma maneira muito especial, de um pedaço só de ouro. Ela foi moldada num pedaço de ouro. A menorá não era apenas não tinha apenas no seu corpo, isto é, no corpo da menorá, não havia apenas braços retos, haviam também ornamentos na menorá. Esses ornamentos eram de 3 tipos. Haviam kaftorim, que eram como bolas, formato de uma laranja. Haviam prachim, que eram ornamentos de flor. E haviam os gviim, que eram os cálices. Também em muitas menorot, os cálices estão para cima. Mas no desenho do Maimônides vemos que os cálices estão para baixo, representando que devemos iluminar aos outros, devemos despejar aquilo que a gente tem, que a gente sabe, para os outros e não deixar isso apenas para a gente. Afinal, o assunto da menorá é iluminar, trazer luz para o mundo. E é isso. Pedimos para Hashem para que esses dias, essas 3 semanas, esses 9 dias, se transformem de imediato em dias de grande júbilo, em dias de festa, em dias de Hag, de Yom Tov, através da completa revelação de Mashiach, que já está muito perto, como o Rebbe nos profetizou, que seja já mesmo que possamos estar ainda hoje à noite, Rosh Chodesh Av, no 3º templo. Hoje, Rosh Chodesh Av, além de ser o 1º dia do mês, também marca o Yortzeit, o dia do falecimento de Aharon HaKohen. Aharon, o irmão de Moisés, o sumo sacerdote, que ele, o seu lema, podemos dizer, como está escrito nos livros, era Ohev Shalom Verodev Shalom. Ele amava a paz e perseguia a paz. É sabido que ele fazia diversos, não sei se dizendo, truques, ou ele tinha diversas maneiras especiais para trazer paz entre o amigo e o outro amigo, entre o marido e sua esposa, entre a esposa e o marido. Ele representa a paz, ele representa a união. Assim como o templo sagrado, o 2º templo, foi destruído por ódio gratuito, e o Rebbe de Lubavitch, nosso Rebbe, já disse que nós já consertamos através do amor gratuito durante todos os anos do exílio, a gente já consertou esse ódio gratuito que houve naquela época. O amor gratuito hoje em dia é não mais para consertar o erro anterior, mas sim para que a gente se prepare para a grande união, para o grande amor ao próximo, para a maior união da história que haverá quando todo Am Israel vai estar junto na Terra Santa, quando vai haver paz no mundo entre todas as nações, que seja já mesmo. Amém. Gostaria de dedicar essa aula à cura completa de Eliyahu Moshe ben Chaya Tzila, Refuah Shlema, completa cura de Dvora Bat Clara Chaya, e para a cura de todos aqueles e aquelas que precisam de cura Betoch Bnei Israel, e que seja com muita facilidade, com muita rapidez, e que o mundo inteiro já se cure através da completa revelação de Mashiach. Tudo de bom e Mashiach já!